Olá, companheiro, companheira, trabalhadores eletricitários e todos aqueles que assistem o podcast dos eletricitários. Estou aqui hoje com uma figura ilustre, meu camarada Orlando Silva, deputado federal, e além de ser deputado federal, ele está abordando dentro do Congresso Nacional temas relevantíssimos. Está na crista da onda. Combate à fake news e é relator da regulação da internet. Orlando, eu quero iniciar aqui te deixando uma pergunta, você fica à vontade para falar o que você quiser. Como é num governo que só faz pataquada, que usa a internet de uma forma tão vil, você ser relator de um assunto tão importante e discutir o combate à fake news? Primeiro eu queria agradecer, Chicão, o convite. E se eu soubesse que ia ter um refrigerante, uns amendoins, pão de queijo, já tinha vindo antes aqui. Está convidado sempre, Orlando, você é parceiro nosso. Cumprimentar todo mundo que nos acompanha aqui nesse podcast. Mano, eu diria o seguinte, o governo Bolsonaro é um governo fake. Ele próprio é um presidente fake. Se você observar os pronunciamentos dele, quando ele fala no evento, ele só fala bobagem. Ele fala coisa com coisa. Se você observar o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, sempre na história do Brasil, o ministro da Economia tinha uma certa solenidade, é o cara que tratava dos temas importantes, debatia emprego, crescimento econômico, medidas que tinham impacto na vida das pessoas. Não tem mais. Então é um governo sem rumo e nós estamos sofrendo muito, o povo está sofrendo muito, porque, você vê, ontem eu estava em Brasília e acabou o gás. Rapaz, eu comprei um botijão de gás, 130 pratas, amigo. 130 pratas custou o botijão de gás. Eu vi outro dia uma postagem de uma deputada nossa do Acre, que a gasolina lá já passou de R$8 o litro. Então, é um país da caristia. Você deve lembrar, nos anos 80, teve no Brasil o chamado Movimento contra a Caristia, que foi uma luta popular porque os preços da comida, de tudo, era muito caro. Absurdo. E a gente está voltando isso. Por isso que eu admiro muito quando eu vejo um sindicato igual esse aqui, que consegue, é obrigado a fazer centenas de acordos e consegue repor a inflação. Porque repor a inflação no acordo coletivo virou uma grande conquista dos trabalhadores. É lamentável isso, Orlando, é lamentável, mas é um fato. É terrível, mas virou. É fato. Porque senão, mano, o que a inflação come do salário é uma barbaridade. Porque esse papo aí de inflação de 8%, 9%, eu não sei em quais supermercados que esses caras fazem essas pesquisas. Porque naquilo que se consome no dia a dia, no arroz, no feijão, na carne, quem consegue comer carne, tá tudo caro demais, mano. Deixa eu falar uma coisa. Isbel, que está aparecendo aqui, você falou da carne, falou do açougue. Nós não temos carne na Isbel. Mas a Isbel, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, ela é uma instituição que está dentro do Sindicato Eletricitário de São Paulo. Né? Sim. A gente criou ela nesse momento justamente em cima do que você está falando da caristia. O trabalhador não consegue comprar mais o arroz, o feijão, o café, o produto diário. E a Isbel fornece os produtos a preço de custo. Que espetáculo. Então o que a gente fez aqui? A gente compra em lotes grandes, negocia o preço, não tem lucro e entrega para o trabalhador na casa dele por uma taxa de R$10, a cesta básica que ele escolher na internet, entrega na casa do cara. Pra você ter ideia, café tá 10 pau. O café hoje em qualquer mercado que você vai é de 13 para cima. O nosso aqui é 10 conto pilão. Tá bom, não é merchan do pilão não, que eu não ganho nada da pilão, mas que a gente sabe que é uma marca referência. E Três Corações, R$9. Três Corações que é marca de referência. Tô dando esse exemplo para você ter a noção do que a gente está aprontando. Eu vou pegar o seu exemplo. Eu faço compra de mês no Atacadão, em mercado grande. Nós estamos batendo Atacadão, tá? Sim. E não é nada contra o Atacadão. Os R$9 que falou, eu paguei comprando um pacote de 10, R$9,99. Então, para validar o que você está dizendo. Agora, qual que é o Brasil que a gente vive? É o Brasil da caristia, é o Brasil do desemprego. Desemprego é cruel, mano. Cruel, cruel. Tá pegando jovem demais, muitos jovens sem esperança. É o Brasil do desalento, né? Porque tem o desempregado e o desalentado, aquele cara que nem vai mais atrás do emprego. Desistiu já. Desistiu. Então, essa é a realidade, para não falar no drama da pandemia. Veja, o Brasil tem 2% da população do mundo. 2,5% da população do mundo. 2,5% são brasileiros. Mas nós temos 12% dos mortos por Covid. Ou seja, no Brasil se morreu 5 vezes mais de Covid do que no mundo. Então, isso é o país de Bolsonaro. E parte dessas mortes, o que me deixa mais enfurecido, é que esse papinho de tratamento precoce, hidroxicloroquina, essa bobajada toda que ele, o presidente, difundia na internet, né? O exemplo dele, vivia sem usar máscara, aglomerando gente, tudo isso é o que foi responsável
pela essa tragédia que a gente vive. Então, eu não tenho a menor dúvida de que é preciso superar, mano. Esse governo não dá. Não dá. E outra coisa que eu quero te colocar aqui, Orlando, e insiste no erro, né? O Ministério do Trabalho agora, o Onyx Lorenzoni, baixou uma portaria dizendo que não pode punir o cara, né? Não pode ter uma punição. E a punição não é punir. Vou falar o que eu fiz aqui no sindicato. É bom os trabalhadores que estão assistindo a gente aqui ouvir. Isso é responsabilidade. Eu pedi para todos os trabalhadores do sindicato trazerem a vacina. Por quê? Porque eu quero um ambiente confiável para o pessoal trabalhar. E aí eu não estou punindo quem não trouxe. O que eu estou dizendo é, se você não quer se vacinar, me explique o porquê. Se você tiver uma questão de saúde, tiver um problema que não pode se vacinar, é louvável, vai ficar em casa, não vai pagar nada, nós vamos pagar o salário dele e vai ficar em casa se tiver um problema. Agora, me explique o porquê. Né? Você não pode trazer uma doença. A gente sabe que mesmo quem está vacinado pode adoecer e pode transmitir a doença. Claro. Mas, se você pegar a doença e estiver vacinado, vai reduzir o dano. Claro. Né? Isso é importante falar para o nosso pessoal aqui. E o Onyx Lorenzoni, nos últimos dias, baixou uma portaria dizendo que a empresa não pode chamar o trabalhador à responsabilidade de se vacinar. Né? Em tese é isso que ele colocou. E aí ele está criticando o movimento sindical, deu um cacete em todas as centrais, em todo mundo, falando que não é nada disso, para lerem a portaria dele. Não. O fundo os caras erram na dose, não compram a vacina na hora certa, não fazem a coisa correta, fazem negociata com a vacina, que isso ficou comprovado. A CPI mostrou isso. A CPI mostrou isso, e aí vem fazer, de uma forma hipócrita, uma portaria para fazer média com os malucos, terraplanistas que ainda tem por aí, alguns negacionistas. Tem alguns trabalhadores malucos ainda por aí. Ontem eu fiz um debate. Eu falo abertamente aqui, não tem problema com isso não. Esse tema que você falou, que eu estou relatando lá no Congresso Nacional, ontem nós começamos a debater a proposta que eu coloquei na mesa. Né, a proposta concreta de texto, que a nossa perspectiva é votar ainda no mês de novembro. E um dos deputados que está na comissão, que é do partido que elegeu o Bolsonaro, ele quis argumentar comigo que tinha coisa que não pode. Falou, Orlando, você está limitando a liberdade de expressão. Eu falei, como assim? Você está dizendo que uma empresa pode tirar do ar um conteúdo que eu fale sobre a vacina. Eu falei, é óbvio. Ele, não é óbvio não, é minha liberdade de expressão. Eu falei, não, a liberdade de expressão é um direito de todos. Mas um direito individual não pode violar direitos coletivos. Ele, não, mas eu tenho que dispor sobre o meu corpo, o corpo é meu, eu tomo a vacina se eu quiser. Eu falei, não. Por quê? Porque se você pegar Covid, você vai transmitir para o outro. O problema não é assim, se você pegou a Covid, você morre de Covid, você consigo, não é disso que se trata. Você convive em sociedade. Então nós temos que pensar como que o Estado protege a sociedade. Então eu diria que essa coisa de desinformação, de fake news, que foi o que deu base para a eleição de Bolsonaro e de uma turma grande no Congresso Nacional, de fato nós precisamos criar medidas, antídotos, vacinas, para que nós possamos ter a formação da opinião política do povo imune, digamos assim, é vacinar mesmo, para imunizar desse tipo de desinformação que distorce o pensamento das pessoas. Né? Isso é um desafio enorme, não é um caso do Brasil. Esse debate acontece nesse momento no mundo inteiro. Teve um presidente americano, Donald Trump, famoso, foi candidato à reeleição, perdeu, mas o Donald Trump, ele foi eleito com base em fake news, igual o Bolsonaro. O Reino Unido, que é um dos países mais importantes do mundo, a Inglaterra, mais do mundo, rompeu um acordo comercial que era histórico com a União Europeia inteira por conta de desinformação, de um trabalho que foi feito de perfilhamento, tratamento de dados das pessoas, envio de mensagem assim, sob medida para aquelas pessoas, para ir deixando a turma com uma visão distorcida da realidade. Então é um tema, Chicão, importante para a democracia, e a democracia é a regra que permite que nós possamos existir como sociedade. É preciso preservar a democracia, que está sofrendo muito ataque, né, em função desse tipo de desinformação, e virou também um fator de preservar a vida das pessoas. A pandemia mostrou. Rapaz, eu estava falando outro dia, numa entrevista, que eu lembro quando eu era moleque, criança, em Salvador, no bairro de Lobato, Cidade Baixa, periferia de Salvador. Meu velho, quando tinha dia de vacina, era uma festa. Eu me arrumava para sair de casa para tomar vacina. Umas gotinhas. Tinha um mutirão no meu bairro, o pessoal pintava a escola, arrumava a escola, decorava a escola. Esse papo de antivacina, isso é coisa de americano. De europeu também tem, mas no Brasil, meu velho, isso nunca existiu. Aí agora vem esses lunáticos com essa tese, não, a vacina vai meter um chip chinês, a vacina... O Bolsonaro falou que a vacina poderia facilitar a contaminação por AIDS.
É um negócio assim, criminoso. Por isso que foi até derrubada a página dele. Até teve senador defendendo o banimento dele das redes sociais. Para mim isso é pior do que crime de responsabilidade. Claro, com certeza. Faltar com a verdade com a população e pôr em risco a saúde. E uma coisa o Flávio Dino me ensinou, uma coisa que ele sempre falava, o nosso governador do Maranhão. A palavra de uma autoridade tem poder. Tem peso. A gente não tem dimensão, mas muitas pessoas ouvem uma autoridade falar e consideram. Você é presidente do sindicato, um grande sindicato, uma grande federação. Quando você fala, mano, você tem que medir as coisas que você fala. Sim. Porque as pessoas têm referência em você. Imagina o presidente da República. Quantas pessoas não adotam a posição dele, porque falam, não é possível. Ele é o líder maior. O brasileiro é muito respeitoso, né? Ele é o líder maior do país. Se ele está falando é porque tem algum fundamento. E na verdade não tem. Então eu diria assim que é um desafio, cara, enorme para nós virarmos a página desse governo por vários motivos. Eu diria até que pelo conjunto da obra. É um governo de picareta que tenta arrumar dinheiro até negociando vacina. Então, corrupção de rachadinha, confusão que não falta. É um governo incompetente. Porque você vê, qual é o rumo da economia do país? Não tem. O que nós temos é carestia, inflação, desemprego, são os dados da economia. É um governo irresponsável, e o tratamento da pandemia, a gestão da pandemia, é um escândalo internacional. Basta ver que agora no G20, pela primeira vez, um presidente brasileiro não sai naquela foto bonita dos grandes líderes mundiais. Isso é uma coisa de doido. Imagine que o presidente da República do Brasil não conseguiu fazer uma reunião bilateral, um encontro, com nenhum outro grande presidente de grande país. Isso é uma loucura, cara, pensar isso. É uma loucura. Então, a gente tem uma vergonha. A gente precisa, portanto, Chicão, eu sei que deve estar nos ouvindo aqui, muita gente que votou no Bolsonaro, gente que não votou no Bolsonaro, gente que gosta dele, não gosta dele. Para nós, o importante é refletir sobre a realidade. Porque, veja, não é um problema de partido, nem de ideologia, nem de postura sobre um tema ou outro, mas é o conjunto da obra, cara. Não dá, mano. Você tem que cuidar do povo. Não, uma coisa, Orlando. Quem não tem na família, fica aqui o desafio, alguém com problema financeiro e que está precisando de ajuda de outros entes da família para conseguir se manter. Quem não tem? Eu tenho, e tenho certeza que você tem, claro. E todos nós temos. Todo mundo tem alguém na família passando necessidade, que está desempregado, às vezes a família inteira ali, às vezes você tem um primo, uma prima, uma tia desempregada, fica uma casa inteira desalentada, como você falou bem, porque não acha rumo, não acha emprego, não tem o que fazer. E aí, se não tem o socorro, entra no desespero. Isso quando tem uma família que consegue suportar. E aquela que não tem a família, que está debaixo da ponte, que a gente está vendo aqui, passa na Praça da Sé. Orlando, você tem passado ali? Glicério. Pelo amor de Deus, meu caminho aqui do sindicato, que fica aqui na Liberdade, para quem não sabe, que está nos ouvindo, pô, é uma vergonha que a gente está vendo aqui. O povo dormindo na rua. Sabe o que é pior, Chicão? Antigamente, em São Paulo, eu moro aqui faz 30 anos, né? A população em situação de rua era muito associada à drogadição, ao alcoolismo, a problemas desse tipo. Sim. Hoje, mano, é nitidamente problema econômico. Pobreza que aumentou, voltou a crescer. E você vê famílias inteiras. Você falou aqui da região central. Eu me impressiono muito quando você atravessa ali o Glicério, como quem vai fazer a curva para pegar o Minhocão ali, que pega a Radial Leste até o Minhocão. Cara, sempre eu vejo mobília. Sabe como tá ali criança, muita criança, e tem um sofá. Eu já vi televisão. Fogão, já vi. É aquela coisa que é um resto de mobília que a família tinha. Embrulha, vivia num lugar, bota ali num cantinho. Então é um quadro muito dramático. Com barraca, você reparou a barraquinha? Agora, sim, muitas barracas. Agora, o fato é o seguinte, que está difícil a situação, tá. Mas a gente tem que cuidar para não ficar pior. Porque, por exemplo, agora eu estou vindo de Brasília, né? Cheguei hoje cedo. Os caras não conseguem, o time do Bolsonaro não consegue parar de fazer maldade com o povo, cara. Essa semana, ô Chicão, inventaram de votar uma tal de uma PEC de precatório. Nem sei, não sei se todo mundo sabe o que é precatório. Precatório é assim, você tem um direito, você briga na justiça por esse direito, certo? Aí, o juiz deu ganho de causa para você. O governo sempre recorre. Aí você ganha do governo. Aí, quando acaba a disputa judicial, que fala transitou em julgado, o governo não tem o que fazer, tem que te pagar. O que esses caras estão fazendo agora? Damos bicuda para frente. É PEC do calote. Empurrando. PEC do Por isso que a gente chama PEC do calote. E quem é que é gente que já está mais velho, que precisa disso para se manter? É disso que se fala. Você falou muito de professor, porque são muitos professores em ações coletivas, o governo devendo o Fundef, que era o Fundo do Ensino Fundamental. Não tem lógica o governo inventar uma PEC que vai criar, só para arrumar dinheiro,
para a velha política, porque se fosse dinheiro para o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, como eles estão chamando, não, e nós votaríamos a favor. Claro. Eu votaria, fechava o olho. Aí alguém perguntou, pô, mas se aprovar esse Auxílio Brasil, vai beneficiar o Bolsonaro, que ele é o governante? Eu falei, não tem problema. Eu quero que chegue na mesa do trabalhador, no bolso do trabalhador, que está desempregado, o mais pobre, o dinheirinho, para ele sobreviver com dignidade. Então, se é o Bolsonaro presidente, se é Lula, se é Chicão, se é o Papa, não me interessa, meu amigo. Eu voto a favor do auxílio, voto para dar o dinheiro para o governo. Agora, dá dinheiro para as negociações que a turma fica fazendo, por debaixo do pano. Aí não dá. Por isso nós votamos contra, a oposição toda votou contra essa PEC do calote, sim, até porque ainda tem um agravante. O governo está falando de criar um auxílio de 1 ano. Eles acabaram, essa semana, foi a última semana, na verdade, mês passado, foi o último pagamento do Bolsa Família, que foi criado 18 anos atrás, e era um programa permanente. Os caras conseguiram acabar com o Bolsa Família, que ajudava tanta gente, e criaram um programa que só vale para 2022. Isso é uma maluquice, só para tentar criar um ambiente melhor, para Bolsonaro tentar ver se pesca com os votos de gente incauta que não tem muita noção do que ele está aprontando. Só imediatista. Não dá, mano, eleitoreiro. E é uma sacanagem com o povo pobre, cara. Nosso povo, o que a gente estava brigando é colocar na Constituição que a população mais pobre tem que ter um programa obrigatório de transferência de renda. Permanente. Porque a gente está vivendo, Chicão, você atua no setor que é de linha de frente, né? Na área de infraestrutura. Sim. E você já deve ter visto como que a introdução de tecnologias já foi mudando completamente a forma de funcionar do setor. Demissão, Orlando. Demais, deixa eu te dar um dado aqui. Os sindicatos eletricitários de São Paulo, a gente luta fortemente, depois que teve a reforma trabalhista, tiraram o imposto sindical. Esse sindicato nunca precisou de imposto sindical para sobreviver. É o sindicato de base, vive do dinheiro do sócio. Só que o imposto sindical subsidiava nossas ações. Então a colônia podia ser mais barata, a gente podia subsidiar ações para entregar a coisa mais barata para o trabalhador. Não dá para fazer mais desse jeito. O trabalhador está sentindo isso na pele, a gente está explicando para eles estão entendendo. Criamos a Isbel, que é uma baita de uma saída, estamos achando outras saídas importantes para o trabalhador. Agência de viagem a preço de custo, uma série de coisas interessantes. Mas não é o todo. Né? O trabalhador ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa morar, né? Ele precisa ter um emprego ali, ele precisa ter uma estabilidade no emprego. E esse cenário de estabilidade que criaram está favorecendo só o patrão. Quero deixar isso claro aqui. Então, tem muito patrão puto, né? A terceirização que passou lá no Congresso liberou geral. Quero falar um pouco disso até para te dar uma deixa da terceirização. O que eu estou percebendo? O trabalhador que está indo para a terceirizada é o cara qualificado que era da concessionária, que está sendo demitido. Nós tivemos 1.500 demissões aqui. Homologações, porque a gente continua homologando. Mesmo a lei tirando a homologação, a gente exige em acordo coletivo homologar para olhar. Hoje teve uma homologação aqui no sindicato que tinha 16 mil de diferença. 16 mil reais errados a menor. Tá? Não vou citar nome nem empresa, mas... só erra contra o trabalhador. Né? Então a gente, para você ter ideia como é importante o sindicato fiscalizar, isso saiu na legislação, a homologação. Nós exigimos, é um custo para o sindicato, e nós exigimos continuar homologando no sindicato, nos acordos. Por conta disso. Então a gente preza muito o que é o correto, o que é o certo. O trabalhador está sendo prejudicado. As empresas demitem esse trabalhador, ele vai buscar guarida onde? Na terceirização, que é o que sobra. É o que sobra. Com salário, a gente chama de boca do jacaré. Tem até uma cartilhinha nossa, depois eu vou te entregar uma. O salário de quem está na terceirizada é a parte de baixo da boca, e o concessionário que está em cima. O que eles estão fazendo? Fechando a boca. Mas jogando o próprio por custo igual do terceirizado, ou seja, rebaixando a categoria, perdendo qualificação. E nessa vergonha desse jogo político, esse governo maluco, te dá uma deixa de te fazer um pedido aqui. Está alterando a NR10 do setor elétrico. A NR10 é a norma regulamentadora do setor. 250 volts precisa ter curso para trabalhar na rede. Os caras estão passando para 1000 volts. Ô, louco. Isso daqui é uma denúncia, tá, gente? Isso daqui é primeira mão, tá? Ninguém sabe disso. Está na minuta da que está sendo discutida no Ministério. Eu tive acesso hoje e estou passando aqui em primeira mão. Se isso acontecer, Orlando, todos esses eletricistas que você vê na rua hoje aqui não vai precisar ter curso. Só quem trabalha no topo do poste que vai ter curso. Então as empresas vão fazer o quê? Pegar metade e colocar para fazer um serviço, outra metade para fazer outro serviço. E nessa daí não treinar. Um treinamento do eletricista custa em torno de 7 mil reais. Para botar ele pronto para trabalhar. Então quem está ganhando com essa bagunça que está acontecendo em todos os cenários que você já colocou aqui? É o empresariado que está economizando
às custas desse governo atabalhoado, fazendo pataquada Totalmente atrapalhado. e colocando em risco a vida do Esse é o trabalhador. problema, porque a NR que você se refere do setor elétrico é uma delas. O problema é que eles estão revisando todas as NRs e fazendo de um modo que é diferente do que sempre foi. Porque normalmente no Ministério do Trabalho sempre teve comitês tripartite, a turma sentava, tinha um processo, ouvia especialista, discutia. Era assim. Para você alterar o NR era um rito, um processo danado. Agora não. Quer enfiar a goela É abaixo. quase um ultimato. Falou, é isso aqui, vai, não vai de qualquer jeito. Nós temos gente nossa lá trabalhando nisso, né? Mas assim, a pressão tá forte para querer enfiar a goela abaixo. Tô pedindo aqui, deixando Não, aqui em vamos. público um apelo. Vamos. Vou te passar depois o andar da carruagem. Eu acho que aqui caberia até, no Congresso Nacional, tem um chamado PDL, que é um projeto de decreto legislativo. O que é que o decreto legislativo faz? Ele pode revogar normas infralegais editadas pelo governo. Perfeito. Pode revogar um decreto do presidente, ou uma portaria assinada pelo presidente, ou uma portaria assinada por ministérios, ou instruções normativas. Perfeito. Essa ANR é uma norma regulamentadora, é uma espécie de instrução normativa. Perfeito. Então eu vou me ligar nisso aí, porque eu acho que cabe a gente preparar, juntar um time, para não ser só eu, nós temos muitos amigos que Sim. atuam contigo na federação, montar um time de deputados para subscrever Bater em cima um disso. decreto legislativo para revogar, pedir para votar e revogar a violação de direitos. Isso é saúde, cara. Só para você ter uma noção, 250 volts, que é o limitador, está passando para 1.000. E 50 volts da corrente contínua, né, tá passando para 1.500. Ô, louco. Ou seja, todo mundo faz o que quer, vai morrer gente na Rapaz, rede. eu não entendo do assunto, mas você de 250 para 1.000, é óbvio que tem alguma coisa errada. Tá totalmente Você, né? Então a gente vive nesse momento, e um momento que é de muita dificuldade por conta dessas mudanças no processo de produção, que também alcança o setor elétrico, alcança todos os setores sensíveis da economia. Então, meu velho, é nessa hora desse Congresso que vota uma PEC do calote igual essa, que nós ainda estamos lutando contra ela, estamos brigando. O PDT mandou um sinal muito bom agora à tarde, eu conversei com o líder deles. Muito bom. Um sinal de que eles podem, depois da fala do Ciro, rever a posição. Para nós é uma coisa muito importante. Muito bom. Nós estamos pescando voto todo canto. Tem um deputado nosso do Maranhão que é secretário. Já avisamos para ele, mano, você vai deixar esse secretário um dia para vir votar contra, porque o seu suplente votou a favor. E assim, nós já listamos 10 deputados de vários partidos para trazer de volta. Temos que derrotar. Agora, Chico, tem um problema que eu vivo em Brasília, que eu falo, você sabe disso, já falei para você pessoalmente inúmeras vezes, que eu acho que é um desafio que nós temos. Quando eu vejo o DIAP apresentar eleição após eleição, o resultado de mandatos vinculados aos trabalhadores, é um absurdo, porque é ladeira abaixo, cara. Cada eleição diminui o número de parlamentares vinculados à luta dos trabalhadores. Então, ó, você está me acompanhando aí, que conhece o nosso presidente aqui, temos que dar uma enfoguetada no nosso presidente, porque ele tem que assumir o desafio de ter uma representação política de uma categoria que é gigantesca. Você sabe que o Chicão é uma liderança não só de São Paulo, não só da categoria, é uma liderança nacional, mas o deputado federal não pode ser eleito no Brasil, tem que ser eleito em algum lugar. O setor é todo ele regulado por legislação federal, então faz falta. Se você falar para mim assim, diga aí um eletricitário que está no Congresso Nacional, eu vou ter dificuldade de lembrar. Eu acho que teve um baiano, Walter Pinheiro, que eu acho que em um dado momento foi vinculado, não sei se ao setor de saneamento ou ao setor elétrico, não lembro de nenhum outro. Agora, se você perguntar para mim, fale aí alguém que representa os interesses empresariais do setor de energia, eu poderia falar uma penca aqui. Então, eu diria, cara, que quando a gente olha assim, vê o país, eu já vi a palavra certa, o país na pior, para não falar o que eu pensei aqui, quando você vê o país na pior, foi boa, vai muita entender gente, tudo, né? todo mundo entendeu, né? Muita gente fica pensando, não tem jeito, tem. E o jeito, quem pode dar somos nós. Sim. Agora, a gente tem que ter organização, coragem, posição e lutar para eleger gente. Por isso que eu acho que você, cara, você já escapou de outras vezes. Mas dessa agora é uma questão de necessidade, não é um problema da vontade. Eu tenho certeza que o Chicão, que aliás é pai fresco, já tem muitos serviços para fazer no sindicato, na federação, na família e tal. Tenho certeza. Serviço é que não falta, pessoal e na luta popular sindical. Mas a gente precisa, cara, de uns caras igual você, porque para formar, o Chicão não nasceu Chicão, certo? Você, para ter o nível que você alcançou hoje, foi um processo de vivência, de formação política, do trabalho. Aí você chegou num patamar. Então, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, você hoje está num outro patamar da luta dos trabalhadores. E chegou a hora, cara, da gente ter uma representação. Então eu queria, Chicão, já que você fez a denúncia, eu quero fazer um desafio. Tá certo. Nós temos que
espremer esse miserável aqui para que ele assuma o compromisso de representar os seus trabalhadores. Porque eu falo para você, é lamentável que cada eleição que vem perde o espaço. Até na esquerda. Isso é fato. Porque na esquerda, você sabe disso, às vezes tem uns caras que são dos partidos de esquerda, que historicamente são vinculados à luta dos trabalhadores, quando você vai ver, o cara fala de tudo que existe. O cara fala de cultura, fala de... Mas na hora de debater o sistema do trabalho, a turma não se interessa. Isso é lamentável, até entre nós. Rolando, mas deixa eu te falar a verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui em cima disso que você falou. Eu reconheço que a gente precisa encarar mesmo esse desafio. Eu venho trabalhando nisso até aqui na diretoria. Eu vou falar abertamente aqui para você e para quem está nos ouvindo aqui. A gente já vem falando em transição no sindicato, em organizar um movimento pensando na política, porque não tem outra saída. Gente, a reforma trabalhista tirou tudo da gente. Tudo. Né? Você olha a legislação, está contra a gente hoje. Né? Sobrou muito pouco. E eles já querem acabar com a justiça do trabalho. Anota aí. É para lascar com tudo. Então, tirou da gente um pouco que a gente tinha. Que não tinha muito não, mas tinha alguma guarida. Tiraram. Né? A gente vai ter que reconstruir isso. Né? E aí, cara, não escapa você também disso não. Vou falar uma coisa pro pessoal aqui que é muito importante. Caras como Orlando, cara, são figuras públicas, já foi ministro, né? Já trabalhou todas as pontas dentro do governo, já fez as articulações todas que foram necessárias. É um cara que conversa da extrema esquerda à extrema direita para resolver os problemas dos brasileiros. Né? Sei que às vezes é criticado por isso. Né? O cara é do Partido Comunista, vai conversar com eles, com aquele. Tem que conversar. Todo mundo. Colocar abertamente aqui. Tem que ser amplo. Né? Se é deputado, é amplo. Nós temos que ter objetivos a cumprir. Exatamente. Então eu quero colocar aqui. O Orlando é um cara que ele pensa nas minorias. Quando eu falo das minorias, falar que mulher é minoria no país, o povo tem que entender. Quando a gente fala de minorias, é as pessoas que têm a representação. A gente fala assim, minorizados. Minorizados. São maioria, a mas mulher são é maioria, mas da representação não é. O negro é maioria, mas da representação não é. São minorizados. Então, quando a gente fala dessas questões de minoria, as pessoas têm que entender. Hoje não é mais minoria, são minorizados. É isso aí. E o Orlando é o cara que representa essas minorias muito bem, porque conhece a realidade do povo. Claro. Então, Orlando, eu sei que você está cansado, cara. Ouvir. Eu sei que você está cansado. Assim como eu estou no movimento sindical, desgasta. Mas a gente precisa de você lá, cara. Estou colocando isso abertamente, que você é um cara, que não dá para você escapar dessa batalha. Ó, tá vendo? Ele já tá me enrolando. Você não eu falo que desceu o candidato, desceu o meu candidato, às vezes essa conversa aí já tá parecendo político. Já tá essa conversa para me enrolar aqui. Não. Nós temos que ter uma frente ampla. Uma frente ampla de pessoas do bem, cara. Sim, isso aí sim. Para tirar esse engodo que tomou conta do nosso país, cara. É isso aí. Né? Tirar esse engodo da nossa frente. E na eleição de 22, cara, se eu não conseguir estar na linha de frente, eu vou estar empurrando um cara que vai estar na linha de frente para chegar lá. Se o Orlando conseguir, ele vai estar empurrando alguém de fazer o Brasil para outro patamar. É isso aí. Né, cara? Do mesmo jeito que a gente construiu uma história, eu construí uma história no movimento sindical. Claro. Você na luta diária, né, cara? Chegou onde chegou merecidamente. Na última eleição, o pessoal tava, mas isso, é aquilo, Chicão, que eu saí suplente de Suplicy. Vou falar aqui, quando a gente fala da renda... Renda mínima. Mínima para a população, isso que está sendo discutido é o que o Suplicy coloca a vida inteira, cara. Então, assim, o cara tá na crista da onda, nós temos que colocar em prática isso. Ô, Chicão, tem um detalhe. Tem que colocar em prática. O Chicão não foi candidato da última a deputado porque ele fez um gesto para me ajudar. Eu não estaria aqui como deputado se o Chicão não fizesse um movimento de me ajudar. Então foi muito importante o movimento que ele fez, muito importante, foi generoso, por isso que eu tenho dever de retribuir e nós temos a oportunidade de fazer isso agora. Tá certo, então, você já está me enrolando, mas já está dado o recado, você entendeu o que eu estou falando e ele também entendeu. Sim. Vamos aumentar a pressão. Não, mas Orlando, o que eu quero colocar aqui é assim, nós não podemos perder figuras como você, e como você está me fazendo um desafio, eu não posso ficar fora dessa luta também, assim como outros companheiros que estão nos assistindo aqui. Nós vamos ter que trabalhar essa frente ampla e construir um futuro melhor. Sim. Eu não tenho dúvida disso. O custo de vida está absurdo, o povo não está aguentando. Quando a gente fala do combustível, não é o carro não, tá, cara? Você que é da classe média, que tem seu carrinho, não estou falando disso não. Eu estou falando da condução que vai aumentar. Porque o empresário do ônibus quer aumentar a tarifa, cara. Claro. E o povo não aguenta pagar. Ou o subsídio, no caso de São Paulo, é um subsídio já bilionário. Vai aumentar o custo. Esse dinheiro que vai para o subsídio, deixa de ir para políticas sociais. E essa brincadeira, que nós vamos perdendo direitos, né? Vai precarizando serviços públicos, porque quem não precisa do serviço público nem sente, mas quem precisa, quem não tem alternativa, que ou vai no posto de saúde da prefeitura, ou não tem onde ir, ou bota um menino na creche pública, ou não tem onde ir, essas pessoas sofrem. Porque você vê creche, eu tenho um menino pequeno, você tem um menino pequeno. Se me botar na creche, como é que a mulher trabalha? Como é que você trabalha? Tem que trabalhar.
Aí a prefeitura, como diminui o dinheiro disponível, vai precarizando o serviço. Em São Paulo, antigamente, as creches eram tudo creche direta, como se fala, que é prédio da prefeitura, gente contratada pela prefeitura, concursado, um salário melhor, etc. Agora cresceu a terceirização também. Prédio adaptado, alugado, entidade social que administra. Você tem uma ideia, Chicão, na cidade de São Paulo, um trabalhador, um educadora de uma creche indireta, né, conveniada, ele trabalha 1/3 a mais do tempo do que um que é concursado e recebe 1/3 a menos do salário. Isso não vai ter impacto na qualidade? É claro que tem. Você ao invés de trabalhar 6 horas, trabalha 8. Você ao invés de ganhar 3 mil, ganha 2, isso repercute. Né? E quem é atingido? Os filhos e as filhas dos trabalhadores e trabalhadoras, que é quem demanda esse serviço. Então, esse debate que você fala assim, da carestia, dos custos das coisas, que parece coisas assim simples, mas isso incide diretamente. Quando a tarifa é segurada, porque o combustível está muito caro, a tarifa pública é segurada, e segurada com aumento de subsídio, isso repercute direto na qualidade do serviço público que é ofertado para o povo, sobretudo o povo pobre, o povo trabalhador. Então, nós temos muito a fazer, por isso essa minha convicção de que é importante um cara como você, que também é um cara ligado na vida real, mano, porque também tem uns caras, às vezes eu ouço a conversa dos deputados lá do senador, eu fico pensando, será que esses caras moram no Brasil? Os caras falam de viagem, falam de umas coisas assim. Eu falei, pô, meu irmão, tinha que soltar esses caras no Campo Limpo aqui, no Capão Redondo, deixar esses malandros andar em algumas áreas na Zona Leste, no Pantanal. Pô, não é possível, cara. Os caras vivem em outro planeta. Então, agora, por quê? Porque nós temos uma presença cada vez menor de gente que é filho do povo. Esse é o nosso desafio. Ter lá, outro dia tinha um deputado lá que era fulano de tal, bisneto. Aí eu descobri que o pai dele, que era fulano de tal neto, foi deputado. O vô dele, que era fulano de tal filho, foi deputado, e o outro, que era o fulano de tal, também foi deputado. Quer dizer, como se fosse uma coisa hereditária. Uma casta, né? O que você mais ouve lá é filho, neto, bisneto, não sei. Não dá, velho. Tem que quebrar essa lógica e ter uma representação de filhos do povo, de verdade, não só filhos da elite. Deus te ouça, Orlando. Amém. Deus te ouça. A palavra tem poder, tem que lutar. Nós vamos trabalhar isso, independente de estar à frente de cargo ou não tenho dúvida disso. Eu te conheço há muito tempo. Essa sua fala do ato de generosidade não é um ato de generosidade apenas, é um ato de consequência. Saber avaliar o momento, analisar uma estratégia, se for uma estratégia correta a partir dela que foi tomada. Sim. Você é o cara certo para tá lá nesse momento, para fazer esse embate. Tem toda a qualificação, além da qualificação, o conhecimento da casa para poder fazer a luta com a qualidade necessária nesse momento. Nós estamos combatendo o fascismo. Esse é o momento que a gente tem que buscar o cara do centro, até o cara da direita para conversar, porque a gente está combatendo o fascismo no país. Outro dia um cara falou assim, pô, esse papo seu aí de frente ampla, como é que é isso? Quem que cabe? Ele falou, todo mundo. Como assim todo mundo? Todo mundo. Aí para chocar o cara, falei, Sérgio Moro, cabe. O cara não é possível, claro que é possível. Eu combati o Sérgio Moro porque, na minha opinião, ele participou de um processo, foi um processo que atrapalhou o país do ponto de vista de desestruturar determinados setores econômicos, lawfare, como se fala no direito, né, que é você fazer uma perseguição dirigida, e a vida está mostrando. Não por acaso ele é candidato, Delanhol, candidato, etc. Eu fui crítico. Agora, quando ele rompe com o Bolsonaro, passa a criticá-lo, sou eu que vou ficar metendo o dedo na cara de Sérgio Moro? Não. Eu junto por mim, junto com todo mundo, para derrotar o meu inimigo principal, que é, como você falou, ameaça até mesmo a democracia. Isso quer dizer que eu quero ele para casar com a minha filha? Não, longe disso. Agora, pô, a luta política, amigo, você não escolhe as armas, você luta com as armas que você possui. É isso. E isso não quer dizer que montar uma frente ampla para isolar e derrotar o Bolsonaro seja igual a estar junto na mesma chapa para disputar a eleição. Eu tenho dito que são coisas completamente diferentes. E nós temos praticado isso. Chicão, na pandemia, se nós não tivéssemos feito uma aliança com conservadores, não teríamos aprovado o auxílio emergencial. O Guedes queria, e Bolsonaro, 150, chegou lá de 200. Quando chegou em 500, ele se apavorou para dizer que era o dono, botou um tostão a mais. Então, quem aprovou aquilo ali foi uma frente ampla. Sim. Quando a gente olha assim, a própria vacina, quem foi o principal personagem para viabilizar a vacina no Brasil? Chama-se João Dória, que em 2018 inventou o tal do Bolsodória, que era Bolsonaro e João Dória. Eu vou ficar remoendo 2018 porque ele fez aliança com Bolsonaro para eleger presidente? Eu aplaudo ele ter se empenhado para trazer a vacina. Eu fiz uma reunião, eu digo fiz, que eu falo isso com orgulho, porque eu articulei uma reunião que juntou 35 deputados
de todos os partidos do Estado de São Paulo. Estava lá até partidos do PSOL, PT, PDT, PCdoB, todos os partidos de esquerda, todos da direita, para se solidarizar com o João Dória quando ele estava sofrendo ataque das hordas bolsonaristas por conta de medidas que, na minha opinião, eram corretas que ele adotou. Isso só acontece num movimento de frente amplo. Então, isso quer dizer que eu vou estar junto com o João Dória na eleição? Não vou estar. Vou estar junto com o Sérgio Moro na eleição? Muito menos. Mas, em determinados momentos, frente ampla é um movimento da política. É uma atitude diante da realidade do país. Não é a frente eleitoral. Isso é uma chance, eu estou para conversar com você, para falar, porque tem uma turma que se atrapalha. Sim. Inclusive tem uma turma que não entende isso. Mas isso é importante para esclarecer. Tem que ter frente. A frente só pode ser de esquerda, só pode se juntar com a esquerda. Isso é uma bobagem. Isso vale na eleição. E mesmo na eleição, se você puder ter um movimento maior, tanto melhor, para você conseguir o melhor resultado. Se você tem convicção, Chicão, de que a sua ideia é mais generosa para o povo, tem que lutar para que ela seja majoritária. Porque não adianta você estar certo. Se você está certo, mas você não consegue implementar nada, você está cheio de razão, vai ganhar uns likes na internet, né, umas curtidas na internet, vai bombar na internet, só que a vida do povo não muda. Não tem consequência. Nosso problema, meu irmão, é melhorar a vida do povo. É botar comida na mesa do peão, ele ter o salário dele, a dignidade dele. Ninguém gosta de ficar recebendo ajuda do governo. Todo mundo quer ter o seu emprego, mano, seu trabalho, produzir e viver do seu trabalho. Essa é a realidade. Porque tem alguns que falam, não, esse negócio de auxílio, o cara não quer trabalhar. Conversa fiada. Todo mundo quer ter o seu dinheirinho para tomar a cervejinha dele, para ir no futebol dele, para comprar uma roupa nova para o filho. Esse que é o nosso problema. E a gente tem que pensar a política dessa maneira, eu penso. Nós temos que fazer tudo para que o nosso povo tenha as melhores condições de vida. Dignidade. Dignidade. Meu camarada, valeu. Eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Dá para ficar falando aqui, eu acho que 3 dias sem parar, cara. Eu vou ser demitido que eu tenho que participar de outro debate aí. Não, mas cara, nós vamos lamentavelmente, nós vamos para o encerramento desse bate-papo nosso aqui. Não vai faltar oportunidade de a gente conversar de novo, cara, sobre isso. O desafio está lançado e eu vou avaliar bastante esse desafio. Pessoal, vamos aumentar a pressão. Ó, política é igual ao feijão. Para ficar bom tem que ter pressão. Vamos botar pressão no Chicão que ele vai refletir melhor. Eu quero te agradecer em nome dos leituristas. Você foi o relator sim, do muita alegria. Projeto. Ainda não andou a questão da periculosidade dos leituristas, mas eu sei que você se empenhou fortemente nisso. Claro. Aprovamos na comissão de trabalho e tem que levar para o plenário. Então eu quero te agradecer aqui, aproveitar essa oportunidade aqui para passar isso, pessoal. O Orlando luta muito pela nossa categoria, apoia a gente, por isso que é um parceiro nosso de primeira ordem. Quando ele fala de gesto, não tem gesto, né? Quem está na frente, a gente vai construir o futuro junto, cara. Nós estamos juntos pro que deve vir. Eu quero ir para as considerações finais falando que eu te admiro muito, cara. Os eletricitários te admiram muito. E aí, gente, não adianta vir falar que tá cansado, não. A gente quer ver você. Depois de tudo isso que ele falou, a gente quer te ver ativo na política. Não é nóis, Chicão. Valeu, faça as suas considerações, cara. Não, alegria. Lamentavelmente, a gente vai ter que... Primeiro que eu curti e gostei. Eu vim aqui com os amendoinzinhos, os Guaraná, já mostrou que, apesar da crise, o sindicato recebe bem ainda. Agradecer a você que nos acompanhou até agora. Sugerir que você continue acompanhando. Eu sei que o Chicão tem feito muitas conversas com gente diferente, com visões políticas diferentes, visões e lugares na sociedade diferentes. Isso ajuda a gente também a ir vendo outros olhares, não é? Eu acho que essa iniciativa do sindicato e do Chicão é muito boa, porque às vezes você não tem tempo de ficar lendo jornal, aí você vai se atualizando com as coisas que a turma conversa aqui, conversa ali. Então valeu, obrigado pela sua audiência, pelo seu acompanhamento e um abraço, irmão. Tamo junto. Nós que agradecemos. Junto e misturado. Nós que agradecemos. Pessoal, até a próxima. Estamos fechando aqui esse podcast com o Orlando Silva. Um prazer, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente.